Meu nome é Azilton Viana, eu sou membro da Secretaria Nacional LGBT do PT, sou mestre em Ciência da Informação, na temática dos direitos humanos e do segmento LGBT e a Ciência da Informação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do movimento, sobre os principais desafios que esse movimento enfrenta na atualidade, e também trazendo à luz alguns conceitos-chave que são muito importantes, que às vezes passam despercebidos. Então, vou começar um pouquinho com a conceituação daquilo que nós vamos ver ao longo dessa nossa conversa. Inicialmente, é pensar um pouquinho sobre a questão da identidade de gênero e orientação sexual. Esses dois conceitos trazem muita dúvida, muita confusão, inclusive. E pensar que a orientação sexual é o seu desejo de como você vai realizar a sua afetividade. Na verdade, a gente pode pensar que você tem a orientação homossexual, a orientação heterossexual e a orientação bissexual. A identidade de gênero é outra perspectiva, porque é como você se reconhece, como você se define, do ponto de vista da sua concepção existencial. Então, é pensar você como pessoa cis, ou cisgênera, que se conforma com o sexo autodeterminada, de masculino ou feminino, transgênero ou trans, e aí aquele em que você não está adequado nessa questão, e muito compreendido também. E o grande desafio para as pessoas trans é exatamente essa compulsoriedade que é dada ao nascimento. As pessoas trans não se confirmam, não se configuram naquela definição dada quando a gente nasce. Então, por isso que é trans, é o diferencial em relação ao cisgênero. E nós temos também aquele que é o mais comum, numa terceira via, se é que a gente pode dizer assim, que são os não binários, que não se enquadram nenhuma nem na outra identidade de gênero. Então, conceitualmente, são essas três grandes categorias que a gente trabalha. É claro que existem muitas outras que o movimento assume, que o movimento adota, mas muitas ainda não têm um consenso geral no próprio movimento, mas, em linhas gerais, essas três são as mais usuais, podemos dizer assim. Dito isso, nós também precisamos entender um pouquinho as siglas. Muita gente fala muito da sopa de letrinhas, da quantidade de letras que cada vez mais vão sendo incorporadas, mas isso também tem uma história, e a gente vai tratar disso. E exatamente aqui a gente vai tratar sobre as siglas GLS, GLBT, LGBT e demais. Mas será uma coisa bem rápida para a gente, porque nos interessa muito a história, mas passar por essas siglas também é falar da nossa história. Então, começa-se com a sigla GLS, que é gays, lésbicas e simpatizantes. Essa sigla ela foi uma das primeiras que apareceram, e estava muito vinculada também à própria questão do reconhecimento do mercado. Mas todo mundo sempre pergunta, mas por que mudou? Por que foi tirado? Por que foi trocado? Muito simples. Porque nas siglas nós falamos de identidades de gênero. E o S não é uma identidade. Significa que são pessoas apoiadoras, sensibilizadas, que têm simpatia pela pauta, pelas pessoas LGBT, mas que não se enquadram. Então, por isso que o termo simpatizante ele foi substituído de fato pelas identidades, pelas identidades e também pelas orientações sexuais. E aí a gente cunhou, no primeiro momento, a sigla GLBT. Mas a gente teve um outro problema, que foi uma discussão, inclusive, para dentro do próprio movimento sobre essa sigla, porque, na verdade, estava se reproduzindo aquilo que as lésbicas, as mulheres trans e travestis denunciaram por um tempo, a reprodução do machismo institucionalizado. Porque, na verdade, por que começar com os gays? Quer dizer, ou seja, novamente, o masculino se sobrepondo ao feminino, nessa perspectiva, inclusive, do próprio movimento, que se quis constituir como uma ruptura e como uma mudança para essa própria situação já denunciada em outras esferas. E o
movimento, né, reunido, nacionalmente, sugeriu a inversão. Né? Então, por isso que agora é lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, né? E hoje a gente coloca um izinho a mais, mas ainda não, isso não é convencional, não está definido, o movimento já adota, mas conceitualmente isso ainda não foi realizado, que é para as pessoas intersexo. Então, por isso, quer dizer, na própria história do surgimento do movimento social organizado, você vê a própria evolução, né, das necessidades, das lutas, porque também essa demanda das lésbicas, elas deram visibilidade à discussão, né, do feminino, da necessidade, né, do próprio combate dentro do movimento, né, do machismo, porque também há um machismo presente. Né? E não podemos ter ilusões, porque nós também somos seres de preconceitos. Nós temos os nossos preconceitos. Né? E falar de preconceito, aí só para a gente exemplificar algumas situações, por exemplo, né, é a bichinha poque-poque, é a Barbie, é o sapatão, né, é a sandalinha. São algumas estereotipizações, né? Quer dizer, a gente acaba classificando as pessoas de uma maneira, de maneira inclusive pejorativa. E às vezes nós nem nos damos conta disso. Então foi muito importante, né, nesse momento essa inversão, porque historicamente trouxe para o debate a própria questão do machismo dentro do movimento LGBT. E o ganho foi que aí nós começamos a pensar também nas outras identidades. Né? E hoje está muito em evidência a questão, né, das pessoas ter, né, travestis e transexuais, e começa-se a ter um outro movimento, uma nova onda, com as pessoas intersexo, que são novas, que estão chegando agora, né? Que até então uma discussão muito recente para todos nós, e nós precisamos aprender a lidar com elas. Não esquecendo, é claro, né, dos bissexuais, porque também às vezes acabam ficando invisibilizados, né? Mas como segmento, como esse processo de transformação, foi muito importante essa mudança, né, ao longo da história que é percebida, a gente pode pensar isso. Né? E o marco fundante para todas essas, né, essas discussões que a gente trouxe até agora foi o que ficou conhecido como Revolta de Stonewall, né? Que, na verdade, foi o momento em que a comunidade LGBT, lá, né, nos Estados Unidos, se rebelou contra a violência policial, uma violência institucionalizada, e faz um enfrentamento a essa violência. Então, foi no dia 28 de junho de 1969, em que, cansados das batidas policiais, né, esses frequentadores partiram, vamos dizer assim, para o enfrentamento direto com os policiais. E o mais interessante é porque, nesse processo, os policiais ficaram presos, vamos dizer assim, aquartelados dentro do bar, e as pessoas LGBT do lado de fora. É interessante porque alguns depoimentos de policiais, né, que participaram dessa batida naquela época, eles narram exatamente que pela primeira vez eles tiveram medo. Pela primeira vez eles compreenderam que eles poderiam ser atingidos e serem agredidos de fato. E durou-se, né, a noite inteira, a madrugada, em que, na verdade, o reforço, e é interessante, né, a história é muito interessante nesse sentido, porque o reforço que chegava de um determinado lado, num ponto, era perseguido, era hostilizado por aqueles frequentadores. Então, na verdade, era se pensar que o bar estava dentro de um quarteirão, vários, vamos dizer assim, né, agentes de segurança de apoio tentaram chegar para dar suporte a eles, mas foram impedidos pelas pessoas que estavam ocupando as ruas. Né? Então, a grande contribuição que Stonewall trouxe, primeiro, é a luta, né, pelo reconhecimento e pela visibilidade, pelo respeito. E outra, né, a ação prática das pessoas, porque as pessoas foram para a rua, né, e usaram, né, o grande instrumento, né, de transformação, nesse momento, foram seus próprios corpos. E aí eu quero fazer um link que nesse ano, né, em 2019, muitas paradas no Brasil e até no mundo tratam do tema da Stonewall, resgatam, né? Afinal de contas nós estamos fazendo 50 anos que isso aconteceu. Então é importante a gente demarcar, porque tem meio século que o movimento surge no mundo, né? E
nesse meio século, né, tem grandes conquistas. E aí é pensar essas conquistas a partir também da perspectiva dos adversários, né? Porque a gente costuma dizer, se tem time do lado de cá, tem time do lado de lá também, né? Ao enfrentamento feito, ele se dá, sobretudo, na ação legislativa. E que é para nós um grande problema, porque nas ações legislativas nós tivemos muito poucos avanços. Né? Se nós avançamos, aí a gente pode dizer, né, com toda a propriedade, e mérito, inclusive, do movimento, né, porque na sua incidência, na sua própria questão do advocacy, né, que advocacy é uma técnica de convencimento. A gente pode até dizer que é o mecanismo que o movimento social, ou que vários movimentos descobriram, para negociar e dialogar com potenciais parceiros, potenciais tomadores de decisão, para, né, pensar um pouco, se sensibilizar para a temática e para as demandas da comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexo. Essas ações, né, haja vista, a gente pode falar com propriedade, porque em 2003, né, quando começa uma nova conjuntura dos governos, né, do governo Lula, o movimento, né, de maneira muito organizada e muito forte, com presença muito forte na sociedade, cria condições objetivas para uma ação, uma política pública interministerial. Né? O Programa Brasil Sem Homofobia foi uma ação coletiva que envolvia mais de 17 ministérios em ações direcionadas em diversas áreas. Então, como disse, anteriormente a esse governo, o segmento LGBT era considerado apenas uma questão de saúde pública, né? Sobretudo vinculada à AIDS. Né? E aí, quando se institui o Programa Brasil Sem Homofobia, né, que são ações de diferentes ministérios, né, passou-se a ter política pública voltada para moradia, emprego e renda, educação, formação continuada, segurança pública. Enfim, se consegue criar alguns mecanismos e alguns instrumentos que garantam mais cidadania efetivamente para a população LGBT. E nessa perspectiva, como eu disse, foi construção e condução do movimento social organizado. É claro que nós temos também reconhecimento dos coletivos, núcleos e secretarias nos partidos políticos, mas a primazia desse movimento foi feita pelas próprias organizações, né, de defesa dos direitos LGBT. E isso é muito importante. Sobretudo se nós pensarmos que Stonewall aconteceu em 1969, mas no Brasil as primeiras ações elas acontecem em 1978 e 1979, ou seja, uma década depois. E a gente se pergunta, mas como? Por quê? Porque nós tivemos aqui no Brasil, né, o golpe civil-militar de 64, sobretudo lutava, né, apregoava uma política de costumes. Então, somente uma década depois, que os movimentos se organizando junto com os partidos e que começa a fazer uma nova efervescência política e de posicionamento, é que a gente tem as primeiras iniciativas também para a comunidade LGBT. Uma delas, em São Paulo, foi a criação do Grupo Somos, um dos primeiros grupos de militância LGBT do Brasil. E no Rio de Janeiro a gente tem a criação, né, e o surgimento do jornal Lampião da Esquina, que era um jornal feito por LGBTs para LGBTs. E acaba que esses dois marcos, né, definem e ajudam a que o movimento no Brasil se constitua, porque aí começam-se a multiplicar outros grupos em outros estados. A informação do Lampião da Esquina começa a ser consumida e utilizada por diferentes lugares, em diferentes estados. E com isso você começa a estabelecer, né, naquela época não se tinha isso, mas a gente pode falar hoje, né, você começa a estabelecer redes de comunicação. Né? É claro que levando-se em consideração as especificidades de cada região, porque a necessidade do segmento do público de São Paulo não é a mesma de Belo Horizonte, que não é a mesma de Tocantins, que não é a mesma de Natal.
que não é a mesma dos interiores, né, dos diferentes estados. Nós vivemos uma pluralidade, uma diversidade, porque cada lugar tem o seu momento histórico, né? Está num momento de conjuntura, está num momento de dificuldade. E nós temos, a gente aprendeu muito, sobretudo com a questão da AIDS, né? Quando o advento da AIDS, lá na década de 80, 90, né, surge no mundo, e surge como praga ou peste gay, nós somos impelidos a dar uma resposta para a sociedade. E quando eu falo nós, porque, gente, é coisa horrorosa. Quando a pessoa descobria que você era gay, que você era lésbica, ela nem pegava na sua mão. Ou então não podia nem sentar naquele assento ocupado por você anteriormente, com medo. Então, a AIDS foi um estigma muito grande para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexos naquele momento. E eu, inclusive, né, participei desse momento histórico. E hoje, né, eu comecei no movimento exatamente num projeto de prevenção à AIDS, né, das DSTs, no caso, naquela época. E qual foi o ganho disso para o movimento? Porque, primeiro, se constituiu como uma ferramenta, um instrumento de trabalho e diálogo com a sociedade. Porque as entidades e as ONGs passaram a fazer prevenção. O governo, né, não tinha uma política pública, né, efetiva sobre a prevenção às DSTs e AIDS diretamente, né? Quem fazia isso eram as organizações. E a gente pode lembrar do Grupo GAPA, do Grupo Viver, da Casa Viva Cazuza, que foram entidades que naquele momento cumpriram um papel fundamental para todos nós, né? Que foi a prevenção e, ao mesmo tempo, estabelecer um diálogo com a sociedade sobre a realidade de vida, né, das pessoas LGBT. Acaba que essas entidades, essas ONGs, assim, né, citadas, elas humanizaram o debate para com a sociedade, né? E novamente a gente tem, nesse período, a gente começa a perceber também uma ascensão, né, de um conservadorismo, né, que primeiro ele se traduz do que a gente chama de política de costumes. Mas o que é uma política de costumes? É uma política voltada para os valores, né, morais, sociais e vigentes naquele momento. Então, quando você fala de uma política de costumes, você está falando, por exemplo, que o debate precisa ser dado a partir de se crianças, né, se pode discutir, por exemplo, a sexualidade na escola. Isso é um debate de costumes. Não é porque tem uma ala que defende que tem que ser feito pela família. Uma outra coisa, uma coisa boba, né? Assim, em pleno século XXI, mas é preciso que a gente demarque o debate sobre o banheiro. Que banheiro as pessoas não vão poder utilizar. Isso é um debate de costumes. E aí é interessante porque, na verdade, na casa da gente não tem isso, né? O banheiro é o banheiro para todo mundo usar. Você não faz o debate do gênero a partir do banheiro da sua casa. E às vezes a gente esquece disso. Então, honestamente aqui, né, eu me permito nesse momento esse à parte, em pleno século XXI eu não quero discutir banheiro, não. Eu não quero discutir para onde, quem vai entrar no quê, por quê. Né? Isso é muito pouco. E isso é dar holofote, palanque para aqueles que nos acusam. Porque o conservadorismo é isso. Ele não debate de maneira racional, ele não debate de maneira consistente, mas ele vai por uma política de costumes fundamentado, sobretudo, numa questão religiosa, que é muito ruim, né? Porque aí você tem um fundamentalismo religioso que pregoa a morte ao diferente, né? Que a gente está vendo hoje, nós estamos assistindo, infelizmente, essa dura realidade. Ah, mas por que você está falando isso? Não acha que está sendo muito radical? Não, não estou. Porque o Brasil é o segundo país que mais mata LGBT no mundo. E, infelizmente, o meu estado, que é Minas Gerais, é um segundo também que mais mata LGBT no país. Então, nós estamos vindo de uma realidade de muito problema, de muita violência e preconceito, que gera um outro elemento muito significativo, que é a intolerância. Na medida em que você tem esse aumento exacerbado, aí você tem mais mortes, você tem mais segregação, você tem mais ataques, né? O bullying, né? Bullying é uma palavra chique. Na minha época não existia isso não, mas a gente já sofria violência, era a bichinha, o viadinho, a sapatão, né? Eram todas palavras pejorativas e continuam sendo. Mas hoje, né, se criou uma institucionalização, né, do termo bullying, e que bom que nos ajuda, né?
Mas aí você tem iniciativas hoje que fazem, por exemplo, escola sem partido, que não querem fazer esse debate. Então, gente, é engraçado, né? A história é isso, né? Ela não é linear, ela não é reta, plana, como a mesa da casa da gente ou como uma parede. Ela é esse misto, essa variável que sobe e desce, é mesmo como se fosse um elétrico que a gente faz no hospital, né? Que é cheio de altos e baixos, assim é a história, né? E nós estamos vivendo esse momento. É engraçado eu aqui falar de Stonewall e, ao mesmo tempo, falar da perspectiva dos avanços e desafios para o segmento nos dias atuais. Mas por que eu estou trazendo tudo isso? É porque a história nos orienta e nos ensina, né, para onde a gente caminha. E um país, e um povo sem memória e sem identidade é um povo sem história. Então nós não podemos esquecer do que já aconteceu. Mas foi... Gente, o passado ele nos ensina a não repetir os erros. O passado é para isso, mas também para nos lembrar de onde a gente veio. Por que o movimento hoje está tão em alta e tem uma ascensão de uma movimentação da extrema-direita, dos conservadores, no sentido de não se fazer o debate sobre as demandas dos LGBTs, né, de lésbicas, gays, bissexuais? Porque nós estamos numa situação fronteiriça na sociedade, né? Nós somos, vamos dizer assim, a manifestação efetiva, né, dos direitos humanos. Porque enquanto nós não tivermos cidadania plena, não se pode falar em direitos humanos para os LGBT, né? Então acaba que nós construímos e somos construídos, né, por todo esse processo, né? Por exemplo, você não negligencia a sua família, ainda que podem ter expulsado de casa, podem ter estão brigados com você, não falam com você. No entanto, você não deixa de pertencer a esta família porque momentaneamente esses laços estão rompidos. Então, no segmento e no movimento é a mesma coisa, né? Nós nunca podemos nos esquecer de onde nós viemos. E a nossa origem, né, eu diria, nosso marco fundante é de fato Stonewall em 1969. Né? E o que sinaliza? Stonewall lá foi uma luta por direitos. E hoje, 50 anos depois, nós continuamos lutando por direito. E qual que é o grande problema? Onde está o nosso desafio atualmente? Na perspectiva de que nós estamos sob um regime de um governo de extrema-direita, de um governo conservador, que faz o debate das pautas de costumes em detrimento da política pública. Então não é possível dialogar com um governo que não está aberto a isso. Então, eles, né, os conservadores, gostam muito de usar a Bíblia para justificar suas ações e tudo mais, e eu vou me permitir usar também para justificar um olhar que nós precisamos ter sobre isso, que é o seguinte: não adianta querermos dialogar com quem não quer dialogar. É aquilo que o Cristo, lá, numa das parábolas, lembra e diz aos seus discípulos: não se pode jogar pérolas aos porcos, porque é isso. Não há diálogo, não há uma consolidação em favor de entender as especificidades, as demandas, né? E, infelizmente, isso se coloca como desafio. E por que se coloca como desafio? A minha geração, né, e aí eu posso dizer muito sobre ela, a gente conseguiu estabelecer o que a gente chama de kit de cidadania, né? Sobretudo porque muitas das ações, né, que parece que são simples, né, que ninguém nem pensa sobre elas, por exemplo, andar de mãos dadas com seu companheiro, com sua companheira, beijar, né, dar um beijinho no rosto, uma demonstração de afeto, ou mesmo na boca, assim, aquele selinho, né, para nós isso é natural, mas não foi assim. No início, aí, quando eu falo no início, nas décadas, você pensar 90, né, 2000, houve um grande enfrentamento e uma organização das ONGs, das entidades, para que isso fosse respeitado. Então, quando a gente fala desse kit de cidadania, é porque nós fizemos esse processo de conquistas por duras penas, né? Muitos militantes, né, morreram nesse processo, e nós hoje podemos usufruir desses direitos, né? E quando a gente vê, né, e aí retomar a questão desse governo, é um desafio para nós não perder as conquistas.
A gente também se acomodou lá no movimento, né? Porque a gente pensou que isso não fosse, que isso fosse um direito. E nós estamos vendo e vivendo hoje que não é bem assim. Tudo aquilo que nós conseguimos, né? E muitas dessas conquistas vieram via judiciário e não via legislativo, podem sofrer revés, ou seja, podem serem revertidos. E aí isso não se configura como direito, porque isso não reverte direitos já conquistados, né? Então é importante a gente pensar nisso. Eu vejo vários movimentos, várias ONGs, várias entidades, várias redes. Hoje, né, a gente também fala muito de redes, né, no século XXI. Mas as pessoas esqueceram, não sei se eu também posso estar sendo muito pessimista, mas eu vejo que as pessoas esqueceram desse debate, do debate do direito adquirido, do debate da política pública, que a gente não quer assistencialismo, a gente quer política pública, né? E quando a gente pensa sobre isto, vem o grande incômodo, né? Porque, tudo bem, nós precisamos refletir, nós precisamos retomar esse debate, mas como fazer isso? Né? Quais instrumentos, quais elementos nós temos para que a gente possa sair do nível que nós estamos, ou seja, né? A gente já tem um pouco de direitos aqui, mas não perder isso que já conquistado e ampliar aquilo que nos falta, né? Então, nessa perspectiva, é que a gente deve dialogar. E honestamente, podem me perguntar, tem uma fórmula, tem uma receita, tem um mecanismo já desenhado? Não. Infelizmente, não é o melhor. Felizmente, sabe por quê? Porque com todo movimento, com toda articulação que se tem, né, de pessoas, são elas as pessoas que vão dar esse tom. Na medida em que se sentem ameaçadas, se sentem invadidas nos seus direitos já conquistados, as pessoas começam a pensar estratégias e táticas de luta. Então, nós estamos num momento muito difícil da vida política e social do país. Nós temos grandes problemas que precisam ser enfrentados, né? E não colocados debaixo do tapete, como tem sido feito. E nós, enquanto cidadãos e cidadãs, né, deste país chamado Brasil, temos o dever de dar nossa contribuição. Ah, mas como é que a gente faz? Nós não estamos organizados. E aí, eu demorei muito para entender, porque para mim assim, a gente tinha que fazer revolução imediata, sabe? A revolução das cores, se fosse o caso pegar em armas, fazer uma, né? Enfim. E eu fui compreendendo que essa revolução ela vai vir nos pequenos gestos. Ah, eu não posso fazer, aqui não tem como, na minha cidade, na minha região, no meu lugar, não tem como ter um movimento social organizado. Ok, não precisa. Mas você pode se organizar individualmente na sua família, começar a fazer a mudança na sua família. Ah, mas na família é difícil, eu não consigo. Ok, na sua escola, no seu trabalho, com seus amigos. Por quê? Porque são dessas pequenas ações, porque quando o movimento surgiu também, ele surgiu assim. Era um fazendo com o outro, né? Um pouco aqui, um pouco ali, que foram se juntando, que foram se fortalecendo, e hoje somos, né, pelo menos nos Estados Unidos, a gente pode dar esse, né, dos Estados Unidos e Europa, os movimentos LGBT, de maneira geral, são muito fortes e têm muita influência nas decisões políticas, né, do país. Então a gente espera, a gente caminha, a gente deseja que isso também aconteça aqui conosco, mas para isso é aquilo que eu falei que é o cerne, inclusive, dessa nossa conversa. Os desafios colocados para nós na atualidade. E, ao meu ver, o grande desafio, né, que todo movimento social, em especial o LGBT, tem, é consolidar as suas conquistas, né, aquilo que já se utiliza, já se manifesta, mas, acima de tudo, fortalecer um novo processo de construção social, no qual as pessoas, né, e as novas gerações, porque, né, gente, o movimento tem 50 anos. Eu sou de uma das primeiras gerações desse movimento. Então, as novas gerações que não conheceram, né, tudo isso que eu falei aqui, eu falei muito mais da minha vivência, né, da minha experiência de vida, do que mesmo das teorias, né, que a gente lê e pode pesquisar nos livros, né, ou nas próprias universidades, nas bibliotecas. No caso, eu costumo dizer que muitos militantes LGBT hoje, no Brasil e no mundo,
são a história viva. Só que essa vivência é nossa, né? As novas gerações não sabem disso. Às vezes leem muito dos livros, dos relatos da internet. Mas então é preciso que eles também se apropriem dessa história, de tudo isso, né? Dos nossos acertos e também dos nossos erros, porque a gente também precisa fazer a autocrítica. Mas, acima de tudo, que eles se tornem sujeitos dessa transformação. Porque este, ao meu ver, é o grande desafio que está colocado para nós. É sermos sujeitos dessa nossa ação política que vai transformar e modificar a realidade na qual nós estamos. Eu desejo muito fortemente, assim como disse Paulo Freire há um tempo atrás, que as marchas, né, e aí para pensar as marchas, pensar as paradas, que elas não sejam paradas apenas só no mês da visibilidade LGBT, mas que elas sejam manifestações permanentes e contínuas em cada lugar, em cada cidade, em cada estado desse nosso país. E que esse território chamado brasileiro, ele consiga consolidar essa pluralidade e essa alteridade que é a grande riqueza nossa. Porque a riqueza do seu país é o seu povo. E se uma parcela desse povo não é considerada e é desprezada, menosprezada, não tem uma efetividade, você não pode falar de uma cidadania e de uma nacionalidade forte. Então, trazer um pouquinho aqui, nessas poucas pinceladas, um pouco da história do movimento, como é que surgiu, por onde passa, os desafios que a gente enfrentou lá atrás, os novos desafios do século XXI, né? E, sobretudo, quem são esses sujeitos? Acho que essa, na minha concepção, é a grande marca do movimento LGBT para o século XXI. Muito obrigado.